Professor Raul Borges, tarifas de Trump. Quem se deu bem e quem se deu mal entre as exceções da taxa de 50%, hein? Ô Flávio, primeira coisa, eu queria aconselhar o ouvinte da Rádio Cidade a sempre que receber uma informação, especialmente a das redes sociais, ter o cuidado de checar e de ir na fonte. Ontem eu fiz questão de ler toda a publicação americana, ainda em inglês, sobre a taxação e também, Flávio, sobre a própria lei Magnitsky, que inclusive o Fabrício citou agora há pouco, lei Magnitsky que foi usada pela primeira vez num brasileiro, no ministro Alexandre de Moraes. Eu fiz questão de ler, Flávio, integralmente, para a gente buscar na fonte as informações corretas. Sim. Porque, infelizmente, hoje, gente, se você está dentro da sua bolha, você vai receber informações preliminares ou deturpadas. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, viu? E tô falando para você, numa boa, o bom conselho, né? Saia da sua bolha, vá na fonte, cheque a informação. Então, a primeira coisa importante, nessa tarifação de 50% que foi imposta pelos Estados Unidos, quer dizer, 40% a mais do que já existia, já que existia uma taxação de 10 e foi a 50, nós temos uma lista de 700 exceções, que obviamente são estratégicas para os Estados Unidos. O setor aeronáutico, o setor energético e parte do agronegócio são os grupos econômicos que mais se beneficiaram com essas 700 exceções que beneficiaram esses segmentos. Ainda assim, Flávio, 43% das nossas exportações serão atingidas, especialmente os setores que envolvem carne, café e frutas. Esses três setores devem perder muito nos próximos meses. Setor aeronáutico, automotivo, de energias, de derivados, no agro, alguns produtos agrícolas, como suco e polpa de laranja. Tem um mercado estratégico nos Estados Unidos que não consegue se autoabastecer. Castanha do Brasil, mica bruta, madeira tropical serrada ou lascada, polpa de madeira, fios de sisal, fertilizantes, especialmente aqueles muito utilizados na agricultura brasileira, muitos produtos isentos para conter os custos da produção no campo. Também minerais e metais preciosos, equipamentos eletrônicos. Algumas outras exceções. Bens retornados aos Estados Unidos, que são aqueles bens que têm algum reparo ou modificação para ser feito. Bens em trânsito, eu falei disso agora há pouco, são aqueles que estão nos portos, nos aeroportos, já embarcados, já prontos para entrar no mercado norte-americano, e produtos de uso pessoal, né? Itens de bagagem de passageiros, donativos, materiais informativos e doações como livros, filmes, CDs, tudo isso aí ganhou uma isenção, pelo menos nesse primeiro momento, né, gente? Agora, café no passado exportou 2 bilhões de dólares para os Estados Unidos. A carne bovina, 1,6 bilhão. Frutas, 1 milhão de toneladas. 1 milhão de toneladas, gente, especialmente manga, açaí e uva. Esses três principais produtos que entraram lá nos Estados Unidos vindos do Brasil. Produtos têxteis, calçados, imóveis. Esses grupos em específico, eles vão pagar taxação. Ontem, o grupo ligado ao café e o grupo ligado à carne mostrou preocupações, mas viu que há margem para negociar. E muitas dessas negociações, Fábio, estão acontecendo além do governo. Isso é bastante interessante. A gente viu uma comitiva de senadores brasileiros indo aos Estados Unidos, a gente viu o Geraldo Alckmin fazendo algumas reuniões com a Câmara de Comércio norte-americana. O Mauro Viana, que é o chanceler brasileiro, foi recebido ontem pelo Marco Rubio, então houve um contato. Deveria ter sido mais. Sim. A gente sempre falou disso aqui, né? O Lula deveria ter assumido desde o primeiro momento a condição de negociar e não de lacrar na rede social e não de fazer campanha. Demorou para fazer, mas ontem o próprio Marco Rubio recebeu o Mauro Viana como chanceler brasileiro. Então, é ruim, mas não é o bicho do tamanho que a gente imaginava. Veio menor do que a gente imaginava. E houve uma prorrogação de prazo. Para quem dizia que a cobrança aconteceria a partir do dia 1º de agosto, essa prorrogação vai acontecer, essa cobrança vai acontecer a partir do dia 6 de agosto. Então essa, acho que é uma primeira parte para a gente trazer aqui um apanhado geral, Flávio, das informações reais. Sim. Essas informações, gente, nós buscamos diretamente no documento oficial expedido ontem pela Casa Branca, tá? Então é um documento oficial. É ruim, repito, mas poderia ter sido pior, e cabe ao Brasil agora buscar soluções
não apenas as soluções técnicas para renegociar com os Estados Unidos, mas buscar outros mercados. O governo promete anunciar nos próximos dias, há inclusive uma coletiva de imprensa marcada para hoje 3 horas, sobre um plano de contingenciamento. Não seria então um plano de retaliação, né? O plano de retaliação ele traria consequências para os Estados Unidos. É um plano de contingenciamento, ou seja, avaliar os danos e tentar ajudar esse setor em específico. É isso que deve acontecer hoje nessa coletiva de imprensa. Sobre a lei Magnitsky, Flávio, sim, é a primeira vez que ela é aplicada a um brasileiro. Eu queria ouvi-lo com muita atenção sobre esse assunto também. Você sabe que o sistema financeiro internacional hoje ele é altamente conectado, né, Flávio? Por conta da globalização, por conta do avanço da tecnologia, por conta do avanço das comunicações. Mas ainda não há clareza sobre o alcance dessa lei. Por exemplo, as bandeiras Visa e Mastercard são bandeiras norte-americanas. Elas trariam algum tipo de sanção ao Alexandre de Moraes? Ele poderia, por exemplo, ter que deixar de operar cartões de crédito com essas bandeiras? Há especialistas que dizem que sim, porque esse sistema está conectado com instituições norte-americanas. E as instituições norte-americanas estariam proibidas de fazer qualquer transação que envolvesse o CPF do Alexandre de Moraes. Há gente que diz que dentro do território nacional, envolvendo bancos brasileiros, ou seja, você tem um banco, um cartão de bandeira Visa, vou dar um exemplo aqui, gente, vou dar um exemplo porque é nosso grande parceiro. Você tem, por exemplo, um cartão de crédito com bandeira Visa que é operado por uma instituição nacional, por exemplo, pelo Sicredi, né? Qual é o alcance dessa lei? Então, há pormenores que precisam ser vistos na prática. E ontem nós fomos buscar a regulamentação dessa lei, que é uma lei de 2024. A lei de 2024, ela é clara, mas ao mesmo tempo ela deixa algumas lacunas. Então ela diz que qualquer que seja a instituição financeira norte-americana que esteja envolvida dentro do CPF do Alexandre de Moraes, ela vai ter que parar de operar com o Alexandre de Moraes. Agora, se essa instituição é brasileira, como é que fica? Se ela não tem conexões expressas com esse sistema financeiro internacional, especialmente o sistema americano. Então, há algumas dúvidas para serem sanadas nos próximos dias. Eu soube ontem, de fonte primária, que o ministro Alexandre de Moraes, através da AGU, né, da Advocacia Geral da União, vai fazer uma consulta à Justiça Americana para saber o que representa na prática, o que pode e o que não pode. Até lá, a gente vai esperar para ver qual é o alcance da lei. É claro que é uma punição séria. Sim. É uma punição severa. Impede, por exemplo, a entrada do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, a concessão de visto. Ele já não vai lá há 2 anos. Se tiver bens dentro dos Estados Unidos, esses bens são apreendidos, enfim. Mas em relação ao sistema financeiro internacional, é onde está a grande dúvida do que ele pode operar ou do que ele não pode operar. Se instituições tipicamente brasileiras, apesar dessas conexões com esse sistema financeiro internacional, estarem isentas desse tipo de preocupação ou não. O Alexandre de Moraes parecia pouco preocupado ontem. Estava lá na arena do Corinthians, torcendo para o Corinthians, na vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. Mas é aguardar para ver. De qualquer forma, repito, é uma punição séria que precisa ser tratado não apenas pelo Alexandre de Moraes, como também pelas autoridades brasileiras, com muita responsabilidade.